Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espero, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Gente, eu amo esse salmo aí, sabe? E ele diz assim, ele diz que ele é como uma criança, a alma dele é como criança para com ele, para comigo, sabe? Toda vez que eu penso assim, sobre uma vida despretensiosa, certo? Se uma pretensão elevada, sem querer muitas coisas, eu sempre lembro desse salmo. O salmista aqui orando. É um cântico de romagem, né? Que o povo cantava indo em direção ao templo. Um salmo de Davi, sabe? Não esqueça, gente, que Davi, que quem escreveu esse salmo era um rei, tá, gente? Quem escreveu esse salmo era um rei Davi. Olha o que escreve, gente, sabe? Então, gente, não se pode ser humilde se não se é despretensioso. A humildade segue a despretensão. A humildade se refere a uma relação com as demais pessoas e com Deus. O ser despretensioso, né, a despretensão, é um estado, gente, ó, da mente. É um estado da mente, sabe? É um trabalho interior. Eu creio que é algo que Deus faz no nosso coração, que o Espírito Santo faz em cada um de nós, sabe? Depois nós vamos falar sobre isso, gente, mas vamos ser sinceros, nós vemos hoje no mundo de gente muito arrogante, né, gente? Vamos ser sinceros. Todo mundo se acha, né? Todo mundo se acha, né? Né? Ainda mais no mundo tem especialista em tudo, tem doutor em tudo, tem gente que sabe tudo, e o mundo está cada dia pior, né? E o mundo está cada dia pior, sabe? Então, gente, é realmente você deixar Deus, o Espírito Santo, trabalhar a sua mente, o seu coração, acima de tudo, você descansa, tá? O salmo nós lemos aí, né? O salmista diz que ele tinha calma em Deus. Ele vivia tranquilo em Deus, sabe? Isso é algo assim importante para a nossa vida. Ao contrário de humildade, gente, é altivez. Gente, a gente tem que sempre lembrar também, gente, nós temos que sempre lembrar também de tudo que nós estamos falando, né, das bem-aventuranças lá de capítulo 5 de Mateus, né? Certo? Bem-aventurados humildes. Por quê, gente? Hum? Eles herdarão o reino de Deus, né? Certo? Então, isso é uma coisa importante. Ao contrário de humildade, é altivez, orgulho ou arrogância. Hoje eu confesso, mas eu tenho muita dificuldade com lidar com gente arrogante. Eu sei vocês. Eu tenho muita dificuldade de lidar com gente arrogante, certo? Dono da verdade, acha que sabe tudo, né? Misericórdia, gente, né? Gente, o que é altivez, né? A gente pode trazer a palavra altivez por várias palavras, inclusive por orgulho e arrogância. Qualquer dicionário vai colocar altivez como orgulho e arrogância também, né? Insolência, presunção, ostentação, certo? Eu gostei mais dessa que eu vi no dicionário, gente. Imodéstia. Imodéstia. A pessoa que não tem nada de modesta. Sempre o quê? Se acha, né? O pessoal altiva, gente, que tem, vive, né? Ele olha a gente de cima, né? Ele olha assim de cima pra gente, né? Olha pra gente assim de cima, né? Sabe? Então, realmente, gente, eu acho que a Bíblia nos chama a viver realmente em humildade, certo? A humildade é um traço do caráter que se deve cultivar, do caráter cristão,
do caráter espiritual da mente de Cristo, sabe? Gente, humildade tem nada a ver com o que o mundo fala e prega aí, não, gente. Ensina, não. Sabe? A humildade na Bíblia, acima de tudo, a gente reconhecer, né? Que nós temos total dependência de Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, sem Deus somente, certo? Nós não conseguimos fazer nada, né? Eu gosto muito daquele texto, né? Capítulo 15 de João, né? A videira verdadeira. Lembrando que do Felipe, né, Bruno? Sábado no estudo, né? Ele falou que gosta de Uhum. vencimento. Porque sem ele, o quê? Nós não conseguimos fazer o quê? Nada. Sem mim, nada podeis fazer. Posso acrescentar? Sem Deus, gente, não somos nada. Essa é a realidade. E esse é o sentido bíblico da humildade. Não aqui que as pessoas falam fora do mundo, não. Sabe? A humildade é um traço do caráter que deve se cultivar. Importante. Os membros do corpo de Cristo aprendem a submeter-se uns aos outros mediante a humildade. Gente, nós somos corpo de Cristo, né? Individualmente, membros um dos outros, né? Diz a Bíblia, capítulo 11 de 1 Coríntios. Nós somos corpo de Cristo, cada um nós somos membros desse corpo, individualmente membros um dos outros. Certo? Eu quando leio aquele texto, eu gosto muito daquele texto. Né? Lá tem Deus assim, né? Se a mão disser que é mais importante que o pé, não é, gente. Não é? No corpo não existe nenhuma parte maior ou melhor do que a outra. Todas são importantes, são o quê? Necessárias, não são? Mesmo Sim. aquele dedinho que a gente não vê ele lá no piquititinho, tem lá no pé, não sei como é que ele chama. Que dedinho pequenininho tem lá no pé, que eu não sei como é que ele chama. Deixa eu mentir? Qual, Camila, que você falou, Camila? Abre o microfone, que você falou. Não, eu No falei. mindinho. Ai, O mindinho do pé lá, né? O mindinho do pé, né? Gente, ele faz uma falta danada, não faz? Ele é importante, não é? Né? Leva um pisão nele para você ver como é que dói. Todo o corpo sente, né? Quem já jogou bola aí sabe disso, gente. Você leva um pisão no pé, qualquer parte do pé, né? Tudo é importante, gente. Não é? Agora, gente, no corpo de Cristo, nos diz aqui, né? O apóstolo Paulo fala isso lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, que nós lemos aí, Filipenses 2, 3, né? Certo? Os membros do corpo de Cristo aprendem a submeter-se uns aos outros mediante a humildade. Isso é verdade, gente? Nós conseguimos isso, sabe? A Bíblia, nós estamos lendo Filipenses 2,5, né? A gente fala, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Ele se fez o quê? Servo. Ele se fez servo de todos. Ele sendo Deus, sendo Senhor, ele se humilhou, né? Eu confesso, gente, eu confesso que eu tenho muita dificuldade, eu já falei aqui, de lidar com pessoas que não conseguem conviver com o outro ou com a outra, né? Gente, qualquer tipo de relacionamento humano, igreja, corpo, qualquer coisa, família, sem humildade, não dá. Os casados aqui, os casais aqui, família que está aqui, gente, né? Sem humildade dá para ter um relacionamento saudável? Não tem jeito, gente. Não tem jeito, não é? O Túlio que trabalha com família aí, trabalha casados aí para sempre, tá? Se a pessoa não estiver disposta, né, a submeter o outro e a outra, não consegue conviver junto, gente. Não dá para conviver. Não dá para viver junto, né?
E não esqueça, nós somos diferentes um dos outros, sabe? Aí está a riqueza do reino de Deus, sabe? Gente, uma das coisas mais interessantes que nós temos na Bíblia, né? Jesus Cristo quando lava os pés dos discípulos, né, gente? Certo? Quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. A gente esquecer, né? Que era uma tradição em Israel, o servo, o escravo, lavar os pés do seu senhor, das pessoas. Jesus se coloca no lugar do servo, do escravo, não é? Então, né? No primeiro momento, os discípulos entenderam nada, né? Pedro até falou, né? Você vai lavar meus pés, né? Certo? Jesus falou, você não lava os teus, você não tem parte comigo. Então, lava meu pé, lava minha cabeça e lava tudo, né? Eu falei, Jesus, tu vai tomar banho na sua casa, cara, né? Aqui não. Então, gente, a humildade faz parte do caráter cristão, certo? A pessoa que deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar o seu caráter, trabalhar a sua mente, ele não tem dificuldade para ser humilde, para viver essa humildade, certo? De maneira plena. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fica à vontade, se vocês quiserem falar, é só vocês, tá? Levantar, falar assim com a mãozinha, tá? O Martelito tá aí também, tá? O Martelito tá com a gente aí, tá? Certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente, até aqui? Gente, o autor ele escreve o seguinte, ó, podemos fomentar a humildade ao nos concentrarmos em uma genuína apreciação da pessoa de Deus. Vocês acham que a gente pode fomentar a humildade se nós ficarmos assim atentos à pessoa de Deus em Jesus Cristo? Se a gente ficar atento, olhar, contemplar, certo? A pessoa de Jesus Cristo. A gente aprende sobre humildade, a gente usar a palavra que a gente fomenta essa humildade dentro do nosso coração. O único jeito, né, gente? Certo? O autor de Isaías 53, né, gente, que todos nós conhecemos, né? Uma profecia sobre Jesus Cristo, né? Ali fala sobre o servo sofredor, né? Não é, gente? Não se recorda? O servo sofredor, certo? E o texto de Filipenses, capítulo 2, nós estamos usando como base aí, né? Fala como que Jesus Cristo ele fez. Ele deixou a sua glória, gente, né? E veio habitar entre nós. E se humilhou, diz o texto, e foi humilde, se humilhou até a morte e morte de cruz, nos diz o texto bíblico. Não é verdade? Agora, se a gente quiser entender um pouquinho isso aí, a gente tem que estar sempre atento, olhando para Cristo. Porque o ser humano, gente, é muito difícil. O ser humano, pelo contrário, a gente cria hierarquias, a gente cria cargo, a gente cria um monte de coisa. Sempre a tentação de poder, né? Tentação de poder, de ser superior, está inserido no ser humano. Jesus nunca foi assim, gente. Sabe? E ele foi tentado nisso, não foi? Até no momento da sua morte, né? Pilatos, né? Certo? Você é o rei dos judeus? Tu diz, ele nunca falou isso, não é? Então, realmente, Jesus Cristo, gente, nós temos que. Eu gostei muito do termo, da palavra aqui, que o autor desse estudo faz, né? Apreciação da pessoa de Cristo, né? Apreciar Deus só através de Jesus Cristo.
que é o Deus revelado a nós. Não é verdade? Este é o ponto de partida, diz aí o autor. A humildade deve estar em primeiro lugar para se ter uma perspectiva correta, sabe? Hoje não tem jeito de relacionar com Deus, ter vida no Espírito, ter vida de comunhão, ser igreja, ser corpo, viver reino de Deus, sem humildade. Não tem jeito. Tudo começa por aí, sabe? Tudo começa por aí. Então, quando realmente a gente aprende com o Senhor, aprende através da ação do Espírito de Deus na nossa vida, o que é realmente humildade, a gente consegue lavar os pés dos outros. Não foi esse o desafio que Jesus Cristo colocou no finalzinho? Nos envia para lavar os pés das outras pessoas, sabe? Aquilo ali é simbólico, né, gente? Não é para a gente ficar andando aí lavando o pé dos outros, que é complicado, né? Aquilo ali é simbólico, né? Jesus falou assim, né? Viva humildade, viu? Seja humilde, sabe? Eu faço uma perguntinha para vocês, gente. Vocês conheceram ou conhecem na vida de vocês uma pessoa assim que demonstra a verdadeira humildade de Cristo na vida delas? Vocês conhecem alguém? Pode falar, gente, fica à vontade. Eu Fala, Bruno. conheço. Uhum. Eu sou meio suspeita para falar, né? Mas quando o senhor estava ministrando, eu lembrei do Felipe, que eu acho assim que é uma. Hoje mesmo eu falei isso com ele, eu acho isso tão lindo a forma que ele lida, sabe? A humildade que ele tem para lidar com certas situações. Eu creio que isso é dom de Deus na vida dele. Amém. Eu estou conhecendo o Felipe mais agora, né? Quem conhece é melhor que o Fernando, né? Né? Verdade. Mas o Fernando, a Cláudia, né? Ele conhece mais ele, né? Você também agora está conhecendo. Eu admiro pessoas assim, sabe? Né? Porque a pessoa, assim, ela sabe lidar com situações na vida complexas de uma maneira mais simples, né? Sério. Eu assim eu admiro. Mais alguém? Vocês conhecem mais alguém assim, gente, que vocês gostariam de falar? Hum? Alguém na vida de vocês que marcou a vida de vocês? Hein? Eu conheço muita gente, gente. Eu conheci na minha vida muitas pessoas, né? Que são pessoas assim, que tinha tudo para ser arrogante, mas não são. Gente que tem posição, gente que tem cargo, gente que tem um monte de coisa, mas as pessoas são super humildes, boa de relacionar com elas, né? Tem pessoas fantásticas, gente. Se eu citar uma pessoa assim que eu convivi com ela durante muitos anos, certo? É o Tirteu Frota. O senhor Tirteu Frota, elemento da Gabinete Central de Juiz de Fora, ele comandou a quarta região militar, ele é general, né? Reformado agora, né? Tá na reserva, né? E comandou a quarta região militar, aquele colégio militar de Juiz de Fora, foi na época dele, que ele era general, que foi construído lá. Certo? Gente, eu não conheço pessoa mais humilde do que ele, certo? Aquela pessoa que é o primeiro, quando tem alguma coisa assim, é o primeiro a lavar os pratos, né? A lavar o banheiro, certo? Aí está lá. Não é coisa assim só para aparecer, não. Tem gente que fala só para aparecer na foto, né? Não é só para aparecer na foto, não. Certo? Gente, o cara, uma pessoa fantástica. Eu tenho assim, um carinho muito grande por ele, sabe? Então, assim, uma pessoa assim, gente que. Ele é professor de escola dominical na Central, né? E a pessoa assim, realmente que vale a pena conhecer, né? Vale a pena conhecer. E muitos outros que a gente conhece, gente, na vida de vocês. Aqui na igreja tem tanta gente também que a gente podia citar aqui, né, gente? Que a gente admira, né? Certo? Pela vida, pelo testemunho,
e pela humildade, sabe? Vocês conhecem melhor a igreja do que eu. Os que estão aqui e muitos que já passaram, que marcaram a vida de vocês. Não é verdade? Muitas pessoas que o testemunho, a vida de humildade, tá? Alguém gostaria de citar mais alguém, gente? Fica à vontade. Vocês conheceram, conhecem? Ô, pastor, para completar o que a Bruna falou aí, o Felipe, junto com o Matheus, que está fora, era uma dupla incrível. Eu cheguei na igreja, eu fiquei assim, admirada com aqueles dois meninos. A entrega deles, a dedicação, a constância no comportamento, sabe? É fenomenal. Eles estiveram aqui em casa visitando a gente, né, na época que a gente chegou lá, mas uma coisa linda. O trabalho que eles faziam com os moradores de rua, né, Bruna? Eles, todo dia, Sim. 7 horas da manhã, eles estavam lá na igreja, escovando os dentes, dando banho, dando café da manhã, e comia junto com o pessoal, né? Eu fiquei assim, fascinada com o trabalho daquela dupla. Eles são incríveis, incríveis mesmo. De uma bondade assim que mensurável. Vão Amém. colher, né? Estão plantando uma semente e com certeza eles vão colher frutos assim maravilhosos. Amém. Ô, Sim, gente, eu queria comentar também a respeito do Roberto, né? Da Camila. Hoje, assim, para quem conhece o Roberto mesmo, a gente vê que é dele, assim, a questão da humildade, né? Assim, o jeitinho dele também bem assim. ó, vou fazer uma afirmação aqui, ver se vocês concordam com ela. Vou fazer uma afirmação, ver se vocês concordam com ela, certo? O corpo de Cristo, o cristão, é aquele que não tem nada. Ele só tem uma coisa na vida dele: Jesus Cristo. Estou falando isso baseado em quê? Quando o apóstolo Pedro chega na Porta Formosa, encontra aquele paralítico, que pede dinheiro para ele, o que que ele diz, gente? Eu não tenho prata, Nenhum. o que eu Mas o que tenho, o eu quê? tenho te dou. Né? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, que anda. Então, gente, o cristão é aquele que realmente, materialmente falando, a gente, certo? Não temos muito, certo? Mas temos tudo a oferecer. Temos tudo a oferecer, que é Jesus Cristo, sabe? A gente precisa reconhecer isso. A coisa mais preciosa que nós podemos oferecer a alguém, o que que é, gente? É a graça de Deus, a salvação. Não é? Né? Isso é Jesus que podemos oferecer às pessoas, sabe? A igreja de Jesus Cristo sempre entendeu isso. Sempre entendeu isso, né? Quando a pessoa faz missão, a pessoa se torna missionário ou missionária, em qualquer lugar, certo? Ele não está preocupado de ir para lá para levar coisas, objetos, tá? Muitas vezes também a fé faz isso, tá? Mas ele sabe o que ele vai levar a oferecer é o melhor que se pode oferecer ao ser humano, Jesus Cristo. Vocês concordam, gente? Com o que eu acabei de falar? Amém. Não é verdade, gente? Sim. Então, acontece o seguinte, gente, né? Nós precisamos entender algumas coisas, certo? Nós temos algumas áreas ali, nós temos gente aí fora que faz melhor do que a gente, que é nossa. Faz o trabalho melhor do que a nossa. Só o que nós temos, que nós recebemos de graça, gratuitamente, e oferecemos para as pessoas, ninguém neste mundo pode oferecer. A igreja de Jesus Cristo, ela tem tudo, gente. Nós temos tudo. Nós temos o melhor. Temos Jesus e o seu reino. Temos tudo, certo? Para fazer o trabalho. Eu ouvia um bispo da nossa igreja, o João Carlos, que é bispo
Paraná, Santa Catarina, Paraná, sexta região, né? Ele dizia, numa pregação que eu vi, ele não consegue entender, muitas vezes, a igreja. Ele dizia, a igreja tem tudo, gente. Tudo nós temos. E temos o melhor para oferecer ao mundo. E muitas vezes nós não queremos fazer isso. Isso é triste, dizia ele. Tá? Agora a gente tem que reconhecer isso, né? Como o apóstolo Paulo fala, né? Certo? Que nós temos um tesouro o quê? Em vasos de barro, né? Em vasos de barro. Para que a gente não possa orgulhar. Humildade. Certo? O vaso de barro é esse aqui, ó. Frágil pra caramba. Né? Mas nós temos um tesouro nele, não temos? Gente, muitas vezes, gente, eu converso com Deus e falo assim, eu não consigo entender, pai. Não consigo entender. Quando eu olho para mim, né? E falo, minha misericórdia, né? Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Gente, isso é fantástico, gente. Não é? Isso é fantástico. Sabe? Jesus Cristo é Emmanuel. O Espírito Santo é Deus em nós. Né? Nós somos a habitação do Espírito Santo. Gente, isso é fantástico. Gente. Quando eu olho para a minha pequenez, para a minha fragilidade humana, gente, é só graça e misericórdia de Deus mesmo. Não é? Olha para nós, gente. Quem somos nós? Né? Diante da grandeza daquele que está em nós. Amém, gente? Na Bíblia, gente, está escrito aí, ó, na Bíblia, aqueles que se encontraram com Deus quase sempre sentiram, no primeiro momento, um verdadeiro terror e temor diante dele. Não gosto dessa palavra terror, coloquei porque é o autor que colocou gosta de ser fiel ao autor, né? Você não gosta da palavra terror, por isso só temor. Certo? Então, sempre a gente pega a história bíblica, sabe? Antiga Aliança, Novo Testamento, sabe? Quando as pessoas se encontraram, tinham um encontro com Deus, né? No primeiro momento sentiam um temor. Sentiam um temor. Logo depois, quando tinha a percepção clara do amor do Pai, né, gente? A pessoa o quê? Se relaxava na presença de Deus. Certo? Um temor piedoso, diz o texto aí, e não um temor carnal. Os que se encontraram com Deus conheciam a necessidade da humildade. Não é, gente? Não se recorda quando o Senhor fala com Moisés na sarça ardente? O que Deus fala com ele? Moisés, tira a sandália. O lugar que você encontra é lugar santo. Onde eu estou é santo. Humildade. Se humilhe. Né? Tirar a sandália na antiga aliança é sinal de humildade. Né? Isso é importante. De imediato reconhecer a enorme diferença que havia entre Deus e eles mesmos, né, gente? Deus é Deus, ser humano é ser humano. Sabe? Nós vivemos pela graça e misericórdia de Deus. Nós vivemos assim. Certo? O melhor entendimento da grandeza de Deus levará você a ter uma melhor compreensão de si mesmo. Você concorda com essa frase aí, gente? Leia aí. Essa frase aí. Um melhor entendimento da grandeza de Deus levará você a ter uma melhor compreensão de quem você é. O que vocês acham disso? Concordam? Sim. Nós cantamos uma das músicas normais que eu gosto muito de ouvir, né, gente? É com grande estu, né? O grandioso estu, né? Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu.
Não é verdade? Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Não é verdade? Olha a grandeza de Deus, gente. Quem somos nós diante de Deus, gente, sem pensar bem, né? Nós não somos nada, né? Mas Deus nos amou e nos tornou que importantes para Ele. Nós somos filhos, filhas de Deus, não é verdade? Somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus, diz Pedro lá, né? Não é, gente? A gente não somos especial para Deus, sabe? Então, gente, eu acho que cada dia mais a gente entende, compreende a grandeza desse Deus, sabe? A gente começa realmente a ter uma compreensão melhor de quem somos. Quem somos, sabe? Eu tenho uma peça teatral, Lolo. Eu tenho uma peça teatral escrita pelo menino lá de São João, né? Ele é ótimo para escrever. Ele, ele escreve justamente, né, sobre essa questão, sabe? A questão do ser. Quem sou eu? Eu fiz uma pesquisa, gente, nos Estados Unidos, né? O que o ser humano mais procura para a vida é questão existencial, gente. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Essa é a grande questão do ser humano é essa, gente. Você pegar tudo que o ser humano faz, ele tem busca disso, sentido para a vida. E essa dramatização é muito interessante, tá? Fundamentado numa música, né, que foi cantada há muitos anos atrás, quando eu tinha cabelo preto, tá? Sério, a música fala isso mesmo, porque nasci, né? Porque nasci, porque estou aqui, né? Então, aí a música, se eu morrer, né? Para onde que eu vou, né? A música é fundamentada nisso. Então, essa peça trabalha essa questão da existência, questão essencial, né? Agora, gente, eu acho que o ser humano ele tem uma compreensão melhor do que ele é, conhecendo a grandeza de Deus, conhecendo Deus, tendo intimidade com Deus, vivendo com Deus. Ontem eu preguei no culto que Enoque, né, gente? Enoque, se é descrever que ele andava com o Senhor, tinha intimidade, relacionava com Deus. A gente se tornou tão igual a Deus, Deus levou para ele. Deus o tomou para si, assim como diz o texto, né? Sabe? Então, acho que o melhor entendimento da grandeza de Deus é para você ter uma melhor compreensão de si mesmo. O cristão humilde tem a segurança de entender sua posição sobre a grandeza de Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui, gente. Me perdoa, vou abrir um parênteses aqui. Já tenho mais de 40 anos de pastorado, né, gente? Eu fui pastor em vários cantos aí, vários lugares aí, sabe? Hoje nós vivemos um momento muito difícil, né, na vida da igreja. Tem muita gente arrogante no nosso meio. E muitas vezes é revelado quando pessoas dividem igreja, separam igreja, quebram família, machuca pessoas, certo? Desde o momento que eu acho que eu não posso conviver mais com Bruna, certo? Tem uma coisa errada na minha vida. Eu tenho que considerar ela que é superior a mim mesmo, não é verdade? Assim que diz o texto? Mas não. Pega esses movimentos que dividem por aí. Você se acha tal, né, gente? Se acham superior a todo mundo, né? E cometem uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Fala que foi o Espírito Santo que mandou fazer aquilo. Dividir o negócio todo. Gente, Jesus Cristo, capítulo 17 de João, oração sacerdotal é muito séria. O mundo só vai crer em mim o quê? Eu digo que vocês forem o quê? Olha o meu dedinho aqui, ó. Não é verdade isso, gente? A ação do Espírito Santo é unidade, não divisão. Hoje, como é difícil você conviver com pessoas que muitas vezes nos deixam, nos separam da gente.
procuram outros caminhos. São pessoas, você pode perceber, são super arrogantes, altivas, se acham melhor, superior. Não é verdade o que eu estou falando, gente? Não é verdade o que eu estou falando? É difícil de conviver, gente. Eu não sei onde que está Deus nisso, não. Sabe? Mas é muito complicado isso, vocês sabem disso. Eu conheço, vocês conhecem também, famílias hoje machucadas, pessoas quebradas, famílias divididas, pessoas com ferimentos sérios, sérios, sérios. Simplesmente, pessoas que não tiveram humildade, certo? Nunca olharam para a grandeza do Deus da vida delas. Sempre olharam pela fé que eles acham que têm. Isso é complicado, gente. Olha só o que o pastor vai dizer aqui agora, gente. Sabe qual é o grande problema hoje do nosso mundo? É a fé na fé. O que é isso, gente? É a fé na fé. Tem gente que acha que ele acredita na fé que ele tem, não no Deus da fé. Aí causa um monte de problema, gente. Complicado. Sabe? Gente, a humildade tem que ser uma marca do cristão, gente. Sabe? Alguma coisa que eu gostaria de falar, gente, dizer, fica à vontade. Pastor, eu acho assim, esse texto do início ali, o de Romanos 12, a gente tem que tomar muito cuidado e a palavra diz que a gente tem que vigiar e orar sem cessar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Porque, infelizmente, a gente hoje está trazendo o mundo para a igreja. Nós vivemos num mundo corporativo onde o sucesso é cargo, né? É liderança, né? E às vezes a gente confunde essa subida, né, com um crescimento espiritual. E às vezes a gente está descendo, né? Que quanto mais a gente tem conhecimento de Deus, mais a gente serve, né? E às vezes a gente busca, né? Busca um reconhecimento pessoal, né? João Batista falou que eu diminuo e ele cresça, né? E às vezes a gente está querendo crescer muito, a gente quer crescer na vida profissional, crescer na vida da igreja, mas de forma errada, né? Então a gente acha que tem que, quanto mais, igual você falou, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vê a nossa insignificância, né? E estava sempre disposto a servir, né? Quando o senhor perguntou se eu conhece alguém assim, humilde, né? Todos ficaram assim, em silêncio, né? Porque às vezes a gente até busca, né? Falando de mim, a gente até busca, mas às vezes em certos momentos de não vigiar, a gente acaba tropeçando, né? Então, eu acho que quando a gente olha nesse texto de não conformar com esse século, não deixar as coisas que parecem ser naturais, né, influenciar a gente dentro da igreja do Senhor, né? Eu fiz a pergunta, Fernando, para o reverendo Goodwin, James William Goodwin. Ele foi pastor, mas ele foi missionário nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil. Só que ele foi missionário mais de 40 anos aqui no Brasil. Eu fiz a pergunta para ele. Ele foi pastor de tudo tem igreja aqui na região dos Estados Unidos. Fiz a pergunta, essa pergunta que eu fiz para você, eu fiz para ele. Ele parou, ficou me olhando assim e falou assim: 5 e 1, Luiz. Doutor Ari, em Belo Horizonte, na Igreja Central de Belo Horizonte. Eu levei um susto. Uma? Ser 50 anos de pastorado? Uma? Eu fiquei assustado, sabe? Mas essa é a realidade. Gente, eu vou repetir mais uma vez o salmista, né? O rei Davi. Salmo 131, o rei Davi falando: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aí segue o Salmo, aí, né, o Salmo 131. Gente, aqui é um rei. É o rei Davi que está falando. Esse salmo é de Davi, esse salmo. Olha as palavras de Davi, gente. Agora, gente, muitas vezes eu fico preocupado com muitas vezes pessoas que... Aquilo que o diabo ofereceu a Jesus, capítulo 4 de Mateus, na tentação, que as pessoas estão procurando hoje em dia, né?
Dias atrás eu ouvi uma mensagem de um pastor, sabe? Ele dizia que muitas vezes que as pessoas estão procurando e querendo, certo? Só o diabo pode dar para elas, Deus não. Ele pregava sobre isso, né? Ele tem muita coragem, né? Certo? Hoje nós colocamos você aí 3 perguntinhas para você. Você estudou a respeito das 3 características de uma mente semelhante a de Cristo. Escreva as características pertinentes diante de sua definição. Certo? Vocês façam aí, tá? Deve ser para vocês, né? Agora, gente, uma outra característica da mente de Cristo, a mente pura. Gente, isso é complicado isso aqui. Ter uma mente pura. De cara, o autor aqui, ele cita Tito, capítulo 1, versículo 15. Lê para nós aí, gente, alguém aí. Tito 1, 15. Olha esse versículo, gente. Alguém lê para nós aí, gente. Pode ler daqui mesmo, pastor? Pode Tá ler. escrito aí mesmo? Olha Todas todas as coisas. coisas. Olha, Pode ir, pode ir, Fernando, já doutor. tinha lido. olha que Pode ir. bonito o sogro, né? E a nora lendo junto, olha que coisa bonita, tá vendo, Carol? Coisa bonita, os dois lendo junto, tá vendo? Pode ir, Bruna. A preferência é sua. Ah, então tá, obrigada. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Continua, né, pastor? Continua sendo. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tem uma tradução que diz: tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos, incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como sua consciência estão contaminadas. Olha só, gente. Gente, não sei você, eu gosto de conviver com pessoas que têm pureza de coração. Você está mais uma bem-aventurança, né? Bem-aventurado que os puros de coração, por quê, gente? Porque verão a Deus, né? Porque verão a Deus. Né? Só os puros de coração verão a Deus. Não sei você, eu amo conviver com gente pura. Sabe? Pureza. Né? Hoje, gente, a maioria das pessoas, a relação das pessoas, sempre tem uma outra coisa por trás. Isso é triste. Sabe? Eu amo conviver com gente pura. Pura, essa pessoa assim, pureza, né? Sabe? E muitas vezes eu tenho, assim, até preocupação com as pessoas de tão pura que elas são num mundo tão podre como o nosso, né? São puras. Num mundo tão podre como o nosso, né? Se confunde tudo no nosso mundo, não é verdade? Gente? Se confunde tudo no nosso mundo. Né? Se confunde tudo. Você está agindo com pureza, as pessoas começam a pensar que você é idiota, é bobo, sei lá, qualquer coisa, né? E tem gente que aproveitar disso, né? É triste, né? Sabe? Eu, pelo menos, gente, eu amo conviver com gente pura. Aqui a pureza está escrita aí, gente, a pureza é descrita como um estado natural do cristão. Isso faz parte do cristão, gente. Nós somos lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro, gente. Não é verdade? O processo, eu tenho feito, eu estou gravando estudos para as pessoas vão batizar, eu tenho dado muita ênfase a isso, sabe? O Wesley dava muita ênfase a isso. O primeiro passo da pessoa no momento da conversão é arrependimento. Sem arrependimento não existe salvação. Sabe? Quando a pessoa nasce de novo, nasce da água e do Espírito, Jesus falando para Nicodemos, gente, a pessoa se torna pura. Pureza. Não é? Gente, nós somos o quê? Purificados. Eu gosto muito daquela imagem que tem na de Apocalipse, sabe? Aquela grande multidão de gente salva, né? Todo mundo vestido de branco, né? Simbolizando a pureza, né? No Apocalipse, o branco, vestido de branco, simboliza a pureza.
na linguagem da revelação do Apocalipse, sabe? Os anciãos perguntam, quem são eles? De onde vieram, né? Foram lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro, né? Se é uma roupa, gente, eu gosto muito de branco. Vocês gostam de branco? Eu gosto muito de branco. Eu gosto muito de branco, sabe? Então, o branco, você lavar, você alvejar o branco, fica uma coisa fantástica, né, gente? Fica lindo, né? Certo? Então, gente, nós somos lavados, alvejados pelo sangue. A pureza tem que ser, né? Eu não consigo entender um cristão que não seja puro. Eu não consigo entender. Sabe? Muitas vezes, como eu falei, a nossa relação com as pessoas de pureza, certo? É um negócio assim maravilhoso, sabe? O contrário, você convive com uma pessoa que está sempre com besteira, com coisa, com a mente contaminada, com o coração contaminado, né? Cheio de coisa. E tem gente que vê pecado em tudo, né, gente? Desconfia, tá, gente? Não é isso que eu estou falando, isso é bíblico. Certo? Desconfia. A pessoa que vê pecado em tudo, vê sujeira em tudo. Certo? Por favor, né? Por favor. Né? Eu não consigo olhar para uma jovem da igreja, a não ser com pureza. Isso é bíblico, né, gente? Isso não está escrito no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, que vocês queiram aí? Né? Tudo está aqui o quê, gente? Está aqui, está o quê? Nosso coração, não tá? Se nosso coração for puro, o quê? Todo o nosso corpo, o quê? Ser puro. Se os nossos olhos forem bons, o quê? Todo o nosso ser vai ser iluminado. Sabe? Não é assim, gente? Sabe? Eu tenho dificuldade quando eu estou com um grupo de pessoas que a gente crê, que passou pela conversão, passaram pelo novo nascimento, né? Eu tenho dificuldade, certo? Lidar a não ser com pureza. Em todo sentido, né? O estado espiritual normal de ser cheio do Espírito Santo de Deus e crescer em Cristo, né? Então, o autor diz que é difícil de ser mantido. Eu não acho, gente. Depende da sua perspectiva. Se você quiser levar a vida no braço, humanamente, você não vai conseguir nada. Você deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração, né? Voltando aqui ao estudo de sábado, né, Fernando? Né? Você vai produzir o fruto do Espírito, né? É, A gente vai andar e viver no Espírito, né, Bruno? A gente vai produzir o fruto do Espírito, a gente vai ser a pessoa pura, gente. O que é o fruto do Espírito Santo, gente? A não ser ter viver uma vida de pureza. Não é? Certo? Uma razão para isso é o constante ataque da informação sobre o nosso sentido. Hoje a gente viu um verdadeiro ataque, né, gente? A mídia está aí, né, gente? Né? Hoje eu fico assustado, sabe? Eu fico assustado. Muitas vezes a gente abre um YouTube, Facebook, WhatsApp, sabe o que for aí? Fico assustado com as coisas que a gente vê lá, né, gente? Eu posso falar algumas coisas aqui? Hoje as pessoas só querem falar de mostrar a bunda da fulana, o não sei o que lá do fulano. É brincadeira, né? É só isso que se faz, né? E misericórdia. Nós vivemos num mundo assim, gente. Né? Nós vivemos num mundo assim, né? As tentações têm oportunidades que nos levar a esferas de pensamento que nunca antes conhecidas. O que vocês acham dessa frase que eu estou aqui, gente? A tentação tem oportunidade de nos levar a esferas de pensamento que nunca antes conhecidas. A gente fica até assustado muitas vezes. Sabe? Gente, não podemos esquecer, hoje nós vivemos num mundo
moralmente caído e corrompido, um mundo que vive no pecado, um mundo hedonista, que vive em função do prazer, não é, gente? Não é assim que vive esse mundo aí? Um mundo realmente dominado e controlado pelo capeta, pelo diabo, gente. Esse mundo aí. É de lá que vem essa informação que nós recebemos, né, gente? De lá que vem a informação que a gente recebe, a gente recebe. Certo? Alguém disse, por exemplo, que a Globo, gente, é o esgoto do inferno. Só sai porcaria de lá. Ele disse alguma coisa errada? Não, gente, é verdade. É só isso que a gente vê, gente. Né? A televisão, por exemplo, cita aqui, né, gente? Pode conduzir impurezas até mesmo a intimidade do lar. Não pode? Não pode? A televisão é terrível. Ela joga seta em cada canto da nossa casa, gente. Ela joga seta. Misericórdia. Certo? A sensualidade, gente, cuidado, é cativante. Cativa as pessoas. Especialmente a meninada mais nova. Sabe? A inveja é mais traiçoeira. Não é, gente? A avareza é sensivelmente a vir para uma posição importante, né? A avareza, né? Você vai conseguir, você vai ser superior. Certo? Ansiedade, gente, isso é na moda. Marketing. O marketing trabalha com ansiedade. Tem que criar em você necessidade. Certo? Né? Você precisa daquilo dali. Você não consegue viver sem aquele treco qualquer ali. E a gente enche nossa casa de coisa que a gente nunca usa, né? Muitas vezes. E vai comprando. Certo? O pecado está em todas as partes, não está, gente? Ou não, gente? Ou estou enganado? Tá certo. Tá tudo. O pecado tem tudo, pecado aí, gente. Sabe? A gente fica assustado, gente. A gente fica assustado. Certo? Pouco tempo atrás eu dizia isso, que algumas pessoas não gostaram, né? A Bíblia, muitas vezes, nós temos que contextualizar as coisas. Certo? Então, eu dizia para as pessoas, né, gente, né, que realmente alguns textos na Bíblia, que se fosse escrito hoje, não seria muito mudado, não, mas seria mais aprofundado. Não cobiçais a mulher do outro. Seria colocado, não se deis a cobiça também. Não é verdade, gente? Não se deis a cobiça. Não sei vocês, gente, vocês aqui, eu já me senti constrangido dentro de, totalmente constrangido dentro de igreja, gente. Certo? Pelas roupas, pelas coisas das pessoas. Então hoje em dia o pecado tem que estar em todo lugar. Eu coloco uma perguntinha para vocês, complicado que é agora. Viu? O pecado pode estar dentro da igreja também, gente? Hein? Estou perguntando para vocês. Eu não sei. Eu acho que eu tô, muitas vezes eu sou muito ingênuo, sabe? O pecado está dentro da igreja também? Tá, não tá, gente. Está em todo lugar. Tá em todo lugar. Ele pode estar aqui agora também. Não pode? Certo? A fim de vencer as tentações para a impureza, você tem que desejar ser puro, gente. Muitas vezes eu pergunto, será que a gente quer ser puro? Ser santo? Como a palavra de Deus, né? O Senhor disse lá na antiga aliança, né? Pedro repete, sede santo como eu sou santo. Sede perfeitos como eu sou perfeito. Tem gente que acha que isso é brincadeira da Bíblia. Não é, gente. Isso é desafio para a nossa vida. São alvos que a gente tem que ter. Certo?
Acho que quando a questão da pureza, a primeira coisa, a pessoa, você deseja ser santa. Você deseja ser santa, santo ou santa, né? Muitas coisas vão mudar, sabe? Eu trabalhei com sem recuperação, gente, com o SEMAT, eu trabalhei com o SEMAT mais de 20 anos, certo? Eu trabalhei em uma das igrejas, quando o Tranvesório era diretor do SEMAT, né? Era a igreja de apoio para ele. Lá a gente adotava os internos, aí assim sucessivamente, sabe? A grande questão, muitas vezes, do recuperando, certo? É quando ele saía de lá. Ele ia voltar a conviver, muitas vezes, com aquilo que não era puro. Aquilo que levou ele à crise. Lares quebrados e muito esse negócio todo. Tinha menino que saía do SEMAT no sábado, que era muito o dia que a gente liberava eles. Na segunda-feira ele estava de volta. Você falou que pastor, né? Eu saí daqui e fui encontrar com um amigo lá no boteco. E tá querendo o quê, gente? Querendo chifre e cabeça de cavalo, né, gente? Não é? Ah, você foi fazer o que lá, meu bom? Que lá tá a sua fraqueza? Ah, por favor, né? Não é? Então, gente, muitas vezes a coisa é mais complexa que a gente pensa com relação a isso, né? A gente tem que desejar ser puro. O apóstolo Paulo, ele desejou isso, ele quis isso e se tornou um homem santo, mesmo se considerando o maior dos pecadores, mas se tornou um homem santo, ao ponto de dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Tudo que vocês vejam, estão vendo em mim, né? Façam isso aí, não é? Gente, o autor aqui, a gente cita aqui a questão do salmista aqui, o Salmo 101, versículo 3, né? Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Se você conhece, coloca coisa torpe diante dos seus olhos. O que você está querendo? Sabe? Gente, eu vou colocar umas questões aqui. Gente, a questão da pornografia hoje é uma questão muito séria, gente. Especialmente na internet. Vocês sabem disso. Isso é muito complicado, isso. Sabe? Como falando a questão da sensualidade, coisa complicada. Né? De pecar é muito fácil. Certo? Então, tem certas coisas que a gente tem que fazer como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, alguma coisa, aí corria mesmo, fugia mesmo. Tem que fugir, tem essa coisa, a gente tem que fugir, gente. Se você sabe, se você conhece você interiormente, se você sabe que você tem alguns bichinhos dentro de você que é meio complicado, não alimente eles. Não alimente esses bichinhos. Certo? Então você tem que evitar certas coisas. Para evitar coisas piores. Não podemos ser igual Pedro, gente. Né? Senhor, né? Todo mundo aí pode te deixar. Eu não. Na verdade, todo mundo pode errar e pecar. Eu não. Aí começa a queda, tá, gente? Como aconteceu com Pedro, tá? Aí começa a queda. Aí começa a queda. Sabe? Hoje tem, vou ser sincero com você, gente. Tem coisas que eu corro, eu saio fora, eu fujo. Eu me conheço. Eu me conheço. Tem coisas que, ó, certo? Eu não pago para ver nunca. Eu nunca pago para ver. Não é verdade? Oh, por favor. O que Jesus Cristo disse para Pedro, gente? A carne o quê?
fraca. Não é? Outras coisas, não dê lugar ao diabo. E outras coisas mais. Se a gente dá lugar para o diabo na vida da gente, o que ele faz com a gente? Rebenta a gente de vez. Sabe? Gente, isso é complicado, é muito difícil, difícil, difícil. Né? Eu vivo essa questão o tempo todo, gente, com relação a trabalhar a questão, a minha cabeça, a minha mente. Hoje em dia eu fui casado 25 anos, gente. Como é que você faz para ficar sozinho agora? Como é que você faz? É fácil? Não é, então você tem que trabalhar sua mente, seu coração. Tem uma palavrinha, uma das partes do fruto do Espírito Santo qualquer, gente. Domínio próprio. É fácil isso? Ter domínio próprio? Mude de dizer que o cara mais difícil que conviveu com ele foi com ele mesmo. O cara mais complicado que a gente convive é a gente mesmo, gente. Sou eu e você. Somos nós mesmos. E aí como a gente lida com isso? Eu lido com o pastor quase toda semana, a gente tem reunião online. E muitas vezes para tratar de questões pastorais. Nesse momento de pandemia, então, né, gente? Misericórdia, né? Tem gente que procura problema, né? Procura, né? Coisa que não sabe. Gente, o que eu falei assim, ó, não dê lugar ao capeta, que ele te acaba com você. Sabe? Então tem que ter cuidado. Alguma coisa que você de falar, gente, dizer, fica à vontade. Se vocês leem aí. Gente, vocês acham que Deus nos dá, como escrevemos assim, Deus nos proporciona tudo que precisamos para vencer qualquer tipo de coisa na vida? Você acha que está disponível a nós qualquer está disponível a nós tudo que precisamos para ser mais que vencedores? Sim ou não? Sei lá. Eu creio. Para vencer o pecado? Hum. Acho que todo mundo concorda que sim, né, gente? Tem tudo disponível. Agora a gente tem que ter, nós temos que ter maturidade com isso, gente. Evitar o canto da sereia, né? Eu nunca posso esquecer, nunca podemos esquecer como Eva e como Adão caiu no papo da serpente, né? E aí vai, né, gente? E temos muitos outros casos na Bíblia aí, né, gente? Temos muitos outros casos na Bíblia que a gente podia citar, sabe? Então nós temos que ter maturidade, gente, com relação à pureza, né? Bem-aventurados puros, certo? Porque, gente, o quê? Verão, Senhor. Verão a Deus, né, gente? Esse é o nosso desejo, não é, gente? Ver a Deus, né? Agora, Deus é o quê? Ele é santo, né, gente? Como é que a pessoa vai ver a Deus em pecado? Não tem jeito, tem? Não tem. E aí, gente, alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de falar, dizer, fica à vontade, gente. Eu queria só comentar a respeito das mídias sociais mesmo, né? Como que é tão bombardeado isso. E hoje eu fico pensando, né, eu como jovem, e vendo também a questão dos juvenis, né? Porque às vezes a gente ainda tem uma noção a respeito do. A gente tem, né? Aprender a respeito do fruto do espírito, domínio próprio, tudo, desse equilíbrio. Mas é difícil, às vezes, a gente ficar pensando nos juvenis, né? Que estão começando a caminhar. E hoje, é a respeito até desse aplicativo TikTok, né? É uma coisa assim que no início estava legalzinho, né? Todo mundo fazendo muita brincadeira, mas é uma imoralidade assim fora do comum, sabe? É coisa assim e às vezes é escandaloso mesmo. Você pega para ver, e eu não tenho esse aplicativo, não, mas às vezes tem propaganda no YouTube, né? A gente vai ver louvor, pregação, e tem lá propaganda, e a propaganda sempre é uma jovem dançando, né? Uma roupa curta, e aquele negócio. E dói no nosso coração de ver aquela jovem lá, e ainda mais hoje pegar os meninos, né? Cristãos
que estão caminhando e tudo assim, fazendo de tudo para se firmar, e eu vejo as meninas também, porque isso influencia as meninas, né? A dificuldade hoje que é até mesmo discipular o pessoal, né? Virou como normal agora, né? É comum você ver isso. Só que é uma tristeza a gente ver assim como que está escancarada essa questão hoje. Eu pergunto para Carol aí, para Isabel, vocês trabalham com. Carol trabalha com Jorge Vinícius. É fácil ser Jorge Vinícius hoje, cristão? É fácil? Não é, né? Outra coisa, gente. Nossos jovens, todos eles também, eles têm assim, a sua sexualidade, não tem? Todos eles têm as coisas igual normal qualquer negócio. E como é que faz diante de uma situação dessa no nosso mundo de hoje? É fácil ver? Complicado, né? E muitas vezes você fica assustado com tantas coisas que acontecem no nosso mundo, no nosso redor, todo mundo, todo distante, né, gente? Né? E como trabalhar isso, né? Gente, sinceramente, como trabalhar a questão da pureza com o juvenil e com o jovem? É fácil? Não é, gente. A primeira maneira é a gente sendo puro, né, gente? Na relação com eles, sabe? E tentar ver a pureza, né? E sempre tendo Jesus Cristo como modelo maior para nós, né, gente? Eu gosto muito do texto de Hebreus, capítulo 4. Vocês lembram desses textos, né? Só vou ler aqui. 4, 14 e 16. Diz assim o autor de Hebreus: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Olha esse versículo aqui, gente. E não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado o quê? Em todas as coisas. A nossa semelhança. Mas o que está escrito aí? Mas sem pecado. Mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Gente, isso é maravilhoso. Jesus foi tentado em tudo, gente. Quer dizer, ele foi tentado sexualmente, foi tentado em tudo. Ele foi tentado pelo diabo, não foi? Ele foi tentado em tudo, certo? Só João, o evangelista que os gregos visitaram Jesus. Eles queriam levar Jesus para ser o novo Sócrates lá. Jesus falou, se o grão não morrer, né? Jesus usa o termo lá, né? E ficar só, né? Jesus quer dizer, que adianta tudo isso aí, gente? Tá? Jesus foi tentado em tudo, gente. Sem pecado. É o nosso exemplo maior, não é, gente? Nosso exemplo maior. Agora, gente, eu acho que hoje em dia é um desafio para a nossa mente, a mente de Cristo, a nossa mente, ser puro, pureza, sabe? Isso é uma coisa assim que fantástico para a nossa vida. Agora, gente, a gente tem que ter maturidade, né? Vou dar um exemplo, só alguns exemplos para você. Eu tenho um sobrinho, que ele é muito bonito. E começou a namorar uma menina da igreja. Primeira vez que ele foi na casa, todo mundo crente, tá, gente? Primeira vez que ele foi na casa da moça, certo? A mãe dela falou assim: ó, fulano, eu preparei a cama para vocês dois, tá? Ela já tomou a pílula, vocês podem dormir junto. Ele ficou tão escandalizado, tão assustado, que chegou em casa branco. Ele é bem branquinho, tem que mais branco ainda. Ô, gente, aí fica complicado, né, gente? Como é que faz? Hoje em dia, as coisas estão assim por aí. Eu estou falando em nosso meio, gente. Como é que faz? Difícil, né? Então, hoje em dia, gente, a pureza, ser puro, ter mente puro, isso é visível na vida de um cristão.
Devia ser coisa assim, bem natural em todo cristão, né, gente? Você conviver com gente pura e santa, né? Seria maravilhoso, né? Agora é muito coisa. Eu estou falando para os seus antes, tem muitas vezes que isso é muito difícil nos nossos dias. Agora eu coloco uma outra questão para você, gente. Se os nossos jovens e juvenis, se eles viverem pureza, se eles colocar quando eu quero ser puro, como é que vai ser a vida deles aí fora, gente? Vai ser fácil? Vão ser excluídos. Gente, vamos conversar. Assim, como é que é o namoro hoje aí fora, gente? É semelhante ao casamento, né? Hum? Só que não é com compromisso de um casamento, mas envolve coisas que seria do casamento. Vale tudo, né, gente? Né? Um namoro, se o rapaz não toca amor, não tem uma relação mais profunda com ela, ele é chamado de idiota. Não é? E aí, como é que faz, gente? Sim. Como trabalhar isso conosco e trabalhar isso com as pessoas que estão ao nosso redor? Ter uma mente de Cristo. Jesus teve uma mente pura. Ele relacionou com todas as pessoas. Fez coisas que foi criticado na época. Naquela época, um homem não podia ficar sozinho com uma mulher, né? Foi? Não era assim? Ele ficou com a mulher, eles queriam apedrejá-la, chamar de mulher adúltera, a mulher samaritana e outros mais, né? Ele estava na casa de um homem rico, né? Uma mulher, uma prostituta, entrou lá e beijava ele o tempo todo os pés dele, né? Colocando perfume nos seus pés. Jesus vivenciou tudo isso aí. E ele foi criticado, não foi? Ele foi criticado de tudo, né? Mas ele nunca pecou. Ô, pastor, uma vez eu ouvi uma frase muito forte, eu guardei assim, eu lembro dessa frase em várias épocas da minha vida, inclusive enquanto, né, a gente foi dos adolescentes. Ela fala assim: se você quer denunciar um prédio torto, construa um reto do lado. Então, eu penso assim, o principal, né, que a gente tem que fazer, tanto com os adolescentes, com os jovens, ou com qualquer pessoa da igreja, é isso. Tipo assim, se tem muita gente condenando o prédio torto, a gente tem que construir o prédio reto. Porque é dessa forma que a gente vai mostrar a Cristo, né? É dessa forma que a gente vai, ao mesmo tempo, né, dizer o que está errado e, ao mesmo tempo, mostrar o Senhor. É o que fala a respeito da admoestação, né? Não simplesmente julgar o pecado, mostrar o que é errado, mas também apresentar aquilo que é o certo. A gente fica. A Carol já trabalhou isso. Quando a gente trabalha impacto, a gente fica assustado que a gente ouve das pessoas, gente. Se eu algumas palestras que tem lá, que a gente tem mais proximidade com as pessoas, eu confesso às vezes que muitas vezes eu fico assustado com pessoas da igreja. Eu fico assustado. Então, gente, sinceramente, eu acho que é um desafio para cada um de nós ver pureza, sabe? Eu ensino isso, eu tento vivenciar isso com muito relação ao meu filho. Eu tenho preocupação muito com ele, porque ele é muito puro, certo? As relações dele de muita pureza. Então eu trabalho com ele para ele se preparar para as cacetadas da vida. Ser chamado de idiota. Sempre falo para isso, quando você tem certeza de alguma coisa, não precisa provar nada para ninguém, não. O menino tem isso, gente. Você não é homem, não? Você não é homem, não? Ah, isso é complicado, né? Para o homem, né? Sabe? Então, nós temos gente que trabalhar em nós a mente de Cristo. E uma das características da mente de Cristo é ser puro, ser humilde, certo? E através dessa construção que a Isabelle falou, né? A gente possa realmente, né? Mostrar, certo? Essa outra possibilidade na vida. Isso que é muito importante, eu estou falando, gente. Nós temos que mostrar, gente, que existe uma outra possibilidade na vida. Que existe um outro caminho. Que a gente pode ser diferente. Que a gente pode ser bom.
ser igual a Cristo. Amém? Eu paro por aqui, gente. Se tem alguma coisa que vocês querem falar, dizer, fique à vontade. Boa noite a todos. Oi, Luiz. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu penso o seguinte, nós podemos ter a mente de Cristo, ter todas as coisas, mas uma coisa que Jesus tinha, não só na mente, mas em todo o seu caráter, em toda a sua maneira de ser, era de revelar o Pai. E nós, infelizmente, segundo Isaías, em Isaías 40, ele fala assim, 49, fala assim: mas tu, anunciador de boas novas de Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas de Jerusalém, levanta tua voz fortemente, levanta e não temas. Dize a cidade de Judá e Jerusalém. O povo está querendo ficar dentro da igreja, brincando de ser crente, mas anunciar que existe um Deus no meio dessa pandemia, ninguém está fazendo. E nós estamos descumprindo a palavra de Deus. Nunca se teve tanta oportunidade de falar que existe um Deus maior do que tudo isso que nós estamos falando, maior do que o pecado carnal, o pecado do pensamento, o pecado da omissão. É um Deus maravilhoso. E nós estamos perdendo a oportunidade de anunciar esse Deus. Se você prestar atenção em toda a mente de Cristo, em todo o caráter de Cristo, nós vamos encontrar lá, tanto do Velho Testamento como no Novo, que a grande preocupação de Jesus era dar glória ao Pai. Era para que ele veio ao mundo? Para desfazer as obras do diabo. Mas quem faz as obras do diabo? Será que é minha mente pura? Não, é a vontade de Deus. Agora, à tarde, eu estava conversando com a Isabela. Nunca se falou tanto em Deus lá, igual agora. E aí, se você encontrar na palavra de Deus, nós vamos ver lá. Olha, a seara está pronta. Está precisando de ceifeiros, precisando de... Olha, a igreja tem que abrir a boca e falar aí, acima de tudo isso, acima do pecado, acima da imundície do mundo, acima da perseguição, acima do corona, acima de tudo isso, existe um Deus. Pode falar. Pode falar. Ninguém vai falar, não, foi isso a abertura por acaso. Então, pastor, essa mente de Cristo, essa vamos dizer assim, essa tomada de posição, nós vemos lá, o senhor, né, citou lá o Salmo 101, né, lá o Salmo 101, Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos opressores. Quando chega na hora da gente falar que existe um Deus que é acima de qualquer estátua, de qualquer coisa, a gente se cala. Então, a igreja, infelizmente, como corpo de Cristo, está se omitindo da oportunidade de proclamar que existe um Deus maior. Eu estava falando com a Isabela. Hoje eu estou com a minha cachorrinha aqui, ela está com problema, eu tive que chamar uma veterinária aqui. Ela veio aqui. Aí nós estávamos conversando e tal, e aí tocou num assunto aí de alguns dias para trás. Foi a oportunidade que Deus me deu de falar para ela que existe um Deus que está acima de tudo isso. E ela ficou maravilhada. Então, as pessoas estão fazendo pecado de omissão, pecado sexual, pecado de... todos os tipos de pecados que você possa imaginar. É porque nós não estamos mostrando que existe um Deus que brilha, que é melhor do que tudo isso. E, nesse ponto, nós estamos falhando. Desculpa. Não tem desculpa não, tá certo. Já vamos orar ao Senhor? Não sei se alguém tem algum pedido de oração, estaremos orando a Deus pelo Paulinho, né? Pelo Paulinho. O Paulinho, Alexandre... o Paulinho, ele está internado, né, Fernando? Tá internado. Aonde que ele sabe que ele está internado? Eu acho que está... Hein? Cuiabá. Cuiabá. Que Deus tenha misericórdia do Paulinho, né? Que Deus tenha misericórdia da vida dele, Deus possa restaurar, curá-lo em nome de Jesus. Amém. Amém? O pastor, o Alexandre me ligou um pouquinho antes do coisa, me pedindo oração pelo pai da Rafaela, da Gabriela. Ele pegou Covid, ele e a esposa dele, e eles já vacinaram, mas ele vacinou 5 dias depois pegou o Covid. E a situação dele está se complicando. Aí ele me ligou pedindo oração.
Luiz Otávio. Luiz Otávio, isso mesmo. Luiz Otávio e a esposa. E os filhos também pegaram. Deus misericórdia, meu Deus, misericórdia. Mais algum pedido de oração, gente? Só abrir aí o microfone e falar. Pelo meu lado. Ivan, né? Ivan, tá? Pai da Isabela também tá, Pai da Isabela, já está enfermo também. O Senhor tem misericórdia, né, Isabela? Tá? Vamos orar pelo Renato, né? Que também está passando por luta, dificuldade, né? Esse dia está sentindo muita dor na coluna, né? Né, Camila? Né? Que o Senhor tem misericórdia da vida dele, né? Deus continuar restaurando a vida do Renato. Mais algum pedido de oração? Eu tenho. Senhor. Eu queria pedir para uma moça de 22 anos que já foi casada, tem 2 filhos, uma menina pequena de 2 anos, a outra de 6 anos, e ela está passando por essa pandemia com problemas emocionais fortes, né? Quando o Luiz Carlos estava falando isso, eu até pensei isso também, que além da doença física, né? O que está muito nos nossos dias é a doença emocional, né? É a ansiedade, a depressão. E assim, o que será que a gente está fazendo diante disso, né? A gente está só pensando no físico e tudo mais, e a gente está deixando as pessoas entrarem nessa dificuldade emocional. Então, essa moça, ela já trabalhou aqui em casa antes da pandemia. Quando começou a pandemia, a gente achou melhor, ela também. Aí ela parou de trabalhar aqui. E ela já foi casada, separou do marido, porque o marido mexia muito com drogas, batia, era uma vida, assim, de dificuldade. E agora ela estava fazendo um tratamento para... Acho que travou lá que era para depressão dela, do tratamento dela, e tomou todos de uma vez. E tentou suicídio, tentou se cortar com faca, e agora ela está internada. Ontem fez 8 dias, hoje está indo para 9 dias, está internada lá na Santa Casa, e vai para a sala vermelha, volta, e ela está assim, ela não está bem de saúde, está confusa, quando ela acorda ela não sabe de nada, não lembra de nada. Então, a mãe dela, ela é da igreja quadrangular, e ela me mandou uma mensagem me pedindo oração e tudo para ela, que eles estão orando também, mas para a gente intensificar a oração. E ela conhece a palavra, né? Ela já frequentou a igreja algumas vezes com a mãe dela e tal. Então, eu queria pedir oração para ela, né? Que ela não está bem mesmo na saúde, agora na saúde física, né? Amém. Mais algum pedido de oração, gente? Eu quero pedir para os jovens, juvenis, geral, e a respeito da pureza, né? Dessa pureza de Cristo em nós também. Amém. Eu peço oração para um amigo meu, o Zé Luiz. Zé Luiz estudou comigo na faculdade de teologia, né? Quando eu formei, nós formamos, eu fui ser pastor em Manhuaçu, ele foi ser pastor em Caratinga, né? Que é perto, né? Muito longe uma cidade da outra, né? Então ele está muito mal, está entubado, a situação dele é muito crítica, tá? Que o Senhor tenha misericórdia. Ele mora em Piracicaba, né? Deus tenha misericórdia da vida dele, tá? Algum pedido de oração, gente? Eu queria pedir pela saúde da minha mãe também. Amém. Dona Isaura? Isso. Deus misericórdia. Sim, Luiz. Eu estava pensando aqui, não é uma grande oportunidade agora, não sei não, é questão da gente trabalhar, de criar-se um plantão de oração, não, por telefone, que se não pudesse ir na igreja, por telefone, a igreja se disponibilizar, criasse um grupo de pessoas que possa ficar num determinado horário à disposição das pessoas que precisarem de oração, divulgar isso e orar para as pessoas que estão nessa situação. É uma boa oportunidade, aí. É uma questão que a gente pode trabalhar com calma. Sim, uma ótima ideia. Vamos trabalhar isso direitinho. Amém. Eu vou procurar os só da comunicação, ver que a gente, como fazer isso aí, né? Então, vamos orar ao Senhor, ter um momento de oração. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, cada pedido de oração aqui, né? Outros talvez nós esquecemos, né? Aqueles que o Senhor tem abençoado, que Deus continue restaurando, né?
o Nixon, a minha irmã, né? A Jane, e tantos outros aí que o Senhor continue restaurando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai querido, pelas nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Obrigado que nós cremos que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos ama. O Senhor é graça e misericórdia. O Senhor tem feito grandes coisas em nossa vida, em nosso viver, em nossa casa, em nossa família. Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Pai querido, Pai de misericórdia. Nós queremos ser luz e sal da terra, Pai. Nós queremos vivenciar, Pai de amor, a tua palavra, Pai de amor. Ó Deus, nós, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, Pai, nós não queremos não queremos nos conformar com este mundo. Nós queremos transformar esse mundo através da tua palavra, através da mensagem de Jesus. Mas, Pai de amor, para fazer isso, Pai, faça uma renovação primeiro em nós, Pai, em nossa mente, em nosso coração, ó Pai. Ó Pai, nós só podemos dar para as pessoas aquilo que o teu Espírito Santo trabalha em nosso coração, Pai. Ó Pai, tem muita gente precisando de Ti, ó Pai de amor. Precisando da Tua graça, da Tua misericórdia, da cura física, da cura emocional, da cura espiritual. Pai, tem misericórdia, Pai. Nos use com poder e glória. Nos use com autoridade do Teu Espírito Santo, Pai de amor. Pai, possamos, Pai de amor, levar a Tua palavra, viver a Tua palavra, Pai querido. Ó Pai de amor, acima de tudo, viver aquilo que o Senhor tem feito em nós, em nossa mente, em nosso coração. Ó Pai, nos dê pureza, Pai de amor, e humildade. Nos dê as características de Jesus Cristo, Pai. Características que Jesus Cristo teve e que o levou a viver com tanta intensidade o Evangelho, Pai de amor. Ó Pai de amor, faça em nós algo novo e profundo, para que possamos, Pai de amor, transformar esse mundo marcado por tanta dor e sofrimento, Pai. Senhor, tem misericórdia das pessoas, Pai de amor, que foram colocadas diante de Ti aqui nessa noite, Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai. Cura, restaura, salva, em nome de Jesus. Toque em cada vida, Pai, com as mãos preciosas de Jesus, curando, sarando, restaurando, salvando para a glória do Teu nome, Pai. Pai querida, pessoas, pelo amor de Deus, que estão entubadas, pessoas, pelo amor, que estão desenganadas, pessoas que estão chorando, sofrendo, sentindo dor. Pai, tem misericórdia, Pai. Pai de amor, Tu possas fazer um milagre. Faça algo, Pai de amor, que só o Senhor pode fazer. Pai, precisamos de Ti. Temos dependência do Senhor, ó Pai. Visite cada lar, cada família, Pai de amor. A cada pessoa que sofre, Pai de amor. Visite os hospitais. Visite aqueles, Pai de amor, que estão, Pai de amor, sofrendo, Pai de amor, as consequências dessa pandemia, Pai de amor. Dê a Tua graça, misericórdia e salvação, ó Pai. Pai de amor, Pai de misericórdia. Continue, Pai de amor, restaurando aqueles, Pai de amor, que o Senhor já começou uma obra grande e maravilhosa nessas vidas, Pai. Ó Pai querido, Pai de misericórdia. Continue abençoando, Pai de amor, a cada um de nós. Abençoando a Tua igreja. Nos dando sabedoria. Nos dando espiritualidade. Nos dando, Pai de amor, acima de tudo, Pai de amor. Pai querido, o exemplo de Cristo como modelo para nossas vidas, Pai. Pai, possamos, através da Tua misericórdia, tentar salvar aqueles que estão morrendo na dor, no sofrimento e no pecado. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Tem misericórdia de cada vida, de cada coração. Tem misericórdia daquele que sofre, daquele, Pai, que nesse momento está precisando do Senhor. E continue conosco, Pai, com todo o Teu povo, com toda a Tua igreja. Nós oramos, ó Pai, humildemente, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém, gente. Boa noite para vocês. Amém. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Todo dia que ore, não esqueça de orar, clamar ao Senhor por aqueles que sofrem. Amém. Amém? Amém.
Temos que manter a oração, gente. Esse é o momento de vigiar e orar. Amém? Deus abençoe a todos e a todas. Amém? Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Abração para todos aí.